A gente vai conversar com o professor Nailor Marques Júnior para falar aí sobre educação, mercado. A gente vai voltar a tratar do PISA, que foi um assunto que a gente discutiu na semana passada, muito importante, mas a gente vai tentar projetar um pouquinho o Brasil que vem por aí, as profissões que vêm por aí. É mais ou menos esse o caminho, né, Nailor? Bom dia. Bom dia. Exatamente isso, Ronaldo. Você sabe que, desde que a gente conversou a semana passada sobre que tipo de gente que ia para a educação, que a gente falou que o PISA, ele na verdade é só um número. E um número você pode fazer o que você quiser com ele ou pode não fazer nada. Não é? Roberto Campos dizia que se você torturar um número, bem torturadinho, ele fala aquilo que você quiser. Então uma estatística é uma estatística. Mas de qualquer maneira é uma fotografia do momento. E essa fotografia vem mostrando o Brasil como um país que não prepara as pessoas que saem das escolas, da educação formal. Eles saem mal preparados. O fato é que a gente viu também que as pessoas que vão para o mercado de trabalho como professores são normalmente as pessoas que têm um rendimento escolar menor. A Folha fez uma pesquisa, salvo umas 3 semanas, não pode ser mais que isso, dizendo que 20% das pessoas que escolhem a profissão de professor acertaram das 45 questões, acertaram 8 questões, né, em 45. Né? Então, da prova do Enem. Da prova do Enem. Então veja que é uma coisa que demonstra que a profissão é pouco atrativa. Se é uma profissão pouco atrativa, quem você leva para lá? Pessoas que são não só mal preparadas, mas que são desconectadas, o que me parece que é pior, com a realidade. Nós já discutimos uma vez aqui entre conectar a escola com a realidade que está em torno dela. Né? Quando a gente falou sobre educação para fazer, muita gente pensa que é colocar a escola a serviço da produção da nossa época. Muita gente entende isso. Eu acho isso errado, não é isso. Até porque o que acontece hoje, né, nós sabemos disso, não vai acontecer daqui a 20 anos. O trabalho está mudando, o jeito de trabalhar está mudando. Aquilo que o mercado exige está mudando. Quer dizer, o que as empresas, que tipo de gente as empresas vão querer daqui a 20 anos, se é que as empresas vão querer? Se as empresas não vão querer essas pessoas, quem vai ocupar essas pessoas? Elas vão trabalhar com o quê? Repara que antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam com o quê? Elas trabalhavam basicamente na casa delas, em pequenas corporações de ofício, né? Pequenas corporações. Sim. Desenvolviam suas atividades em casa. Sim, o pai era sapateiro, a mãe era, o filho era sapateiro, o neto era sapateiro, a mãe era doceira ou empregada doméstica, o filho era empregado doméstico e tal. O pai era, e assim cada um tinha a sua profissão, era médico, assim. Bom, me parece, olhando para o futuro, que isso está voltando sutilmente de uma outra maneira. Porque o emprego, como nós conhecemos, já falei isso aqui, muita gente reclama comigo quando eu falo isso na internet, dizendo que o emprego vai desaparecer. Como se eu tivesse uma espécie de mãe de Ná da desgraça aí, sabe, do mercado de trabalho. Mas não é, eu estou simplesmente antenado com o que está acontecendo, você também. A gente sabe que cada vez a gente tem mais máquina ao nosso redor. O que era uma televisão quando a televisão começou? Eram 2, 3 máquinas e 300 pessoas para botar uma emissora dessa no ar. Hoje você tem 300 máquinas e 10 pessoas para fazer um serviço muito melhor. A máquina não veio substituir o homem, ela veio melhorar o homem, ela veio agilizar, só que ela veio exigir dele outras competências. E você cita uma questão que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa que está acompanhando a gente lá, assistindo a TV nesse momento, às vezes não consegue ter essa compreensão plena dessa ideia que a gente está tentando apresentar. Quer dizer, quando a gente está falando para as pessoas que não é que as pessoas vão deixar de ter emprego, mas é o emprego do jeito que ele acontece hoje, porque as tecnologias estão mudando isso, reformulando as profissões, e reformulando em todos os sentidos. Vamos pegar o seu caso. Você é professor, durante 30 anos esteve em sala de aula, né? Transitou e transita pela escrita, como escritor, como palestrante, mas hoje, por exemplo, aquele professor que estava em sala de aula, né, conversando com alunos, agitando a sala de aula, né, provocando os alunos, provoca novos alunos que você sequer vê o rosto pela internet, numa outra sala de aula, aberta, virtual, né, em que pessoas do Brasil e do mundo podem acompanhar você. Né? Essa é uma dinâmica completamente nova, quer dizer, o professor que faz cursos e ganha dinheiro. Exatamente. Pela internet. Exatamente isso. É exatamente isso, Ronaldo. Veja, eu entendo, eu falo com pessoas hoje, as pessoas dizem assim para mim, muitas dizem assim, que saudade das suas aulas, porque no meu Instagram, NailorJR oficial, @NailorJR oficial, que é o meu Instagram, todo dia eu posto um poema. Veja que coisa louca, eu fui professor de literatura há 30 anos. A coisa que eu mais ensinei na vida foi literatura brasileira. Né? Então as pessoas me veem hoje falando de mercado de trabalho e pensam assim, o que isso tem a ver
com aquilo que ele fazia, que era ensinar a literatura brasileira. Ocorre que eu sou um homem em constante transformação. É disso que eu estou falando. Os profissionais, eles têm que estar em constante transformação. Parece que as pessoas estão mais preocupadas hoje. A preocupação maior é quando que elas vão se aposentar, quando que elas vão se aposentar, qual é o dinheiro que elas vão receber depois de se aposentar, e não com como elas vão continuar produzindo, como elas vão continuar se encaixando nesse mundo. Porque esse mundo não precisa de gente encostada, o mundo precisa de gente produzindo. Eu entendo que algumas pessoas vão parar por questões naturais, de idade, de saúde e tal, mas esse não tem que ser meu objetivo, nem o objetivo de nenhum ser humano. O seu objetivo tem que ser como eu vou continuar contribuindo para a vida que está no meu entorno. Porque essa vida continua exigindo que as pessoas contribuem de uma maneira ou de outra, né? Tem gente que contribui ensinando como eu. Agora, hoje eu ensino outras coisas para outras pessoas. Como eu disse na internet, criaram 2 grupos. O grupo das pessoas, ai que saudade de suas aulas, e o grupo, puxa, eu queria que meu professor tivesse, que meu filho tivesse um professor como você, ou que meu filho estudasse com você. Entende? Isso eu continuo fazendo as provocações, só que num âmbito muito maior. Agora, por que isso acontece? Você mesmo disse. Porque eu consegui migrar e me encaixar nas novas tecnologias. É isso que eu estou dizendo às pessoas. Dentro da sua profissão, dentro da profissão que você está hoje, ou você que está na escola, olhando as mudanças do mundo, como você acha que você vai se encaixar lá na frente? E as pessoas continuam, desculpe, mas ingenuamente, continuam trabalhando para ser empregado da empresa, não sei o que lá. E ao mesmo tempo, eles desgraçam este modelo econômico. O nosso modelo econômico está, estou dizendo assim, o capitalismo está falido. Do jeito que ele está mesmo. Então, se esse capitalismo está falido do jeito que ele está, como você espera daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, entrar para trabalhar no mesmo modelo de trabalho se esse capitalismo está? Se as empresas mudarem porque elas faliram o modo delas, a maneira de empregar também vai mudar. Acho que nunca, como no ano de 2016, nós tivemos tantos microempreendedores individuais. O que é isso? É exatamente o que eu estou dizendo. Os números estão dizendo que as pessoas estão passando a ser donas da própria carreira. Então, esse é o anseio. Se lá na frente você conseguir um emprego numa empresa bacana e ela vai te dar 35 anos de salário, 49 anos para você se aposentar, parabéns para você. Agora, meu conselho, não espere isso, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Então, a escola tem que preparar para este mundo. E aí você traz justamente essa questão da escola. Antes da gente pensar como a escola tem falhado nesse processo, eu quero pensar que junto contigo uma outra questão, ainda pensando nesse sujeito, essa pessoa que se relaciona com o mundo e com as tecnologias, com as inovações. Porque tem gente que entra na faculdade, por exemplo, entra num curso superior, um determinado curso que seja, e ainda tem a sensação de que ao fazer aquela escolha, a escolha por aquela determinada profissão, ele vai ter aquela profissão daquele jeito, daquela forma, daquela maneira, por 30, 40, 50 anos. Me parece, e talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, que nenhuma profissão hoje será semelhante àquela que nós idealizamos quando nós entramos na faculdade, né? Ou seja, quando você entra para ser professor, o professor de hoje certamente não vai ser o mesmo professor daqui 20, 30, 40, 50 anos. Essa profissão vai passar por mudanças. O administrador, o engenheiro, ela sofre uma série de mudanças e há necessidade de você se adaptar e se reciclar. Não é uma profissão que vai se perpetuar no seu modelo original. Eu acho que algumas profissões sequer vão se perpetuar. Professor é uma delas. Eu acho que sequer vai se perpetuar, porque você vai poder construir com inteligência artificial. E a inteligência artificial está avançando muito. Eu tenho condição de aprender com um software inteligente e que se retroalimenta de inteligência, erro e acerto, muito mais do que qualquer professor pode fazer, se a ideia for apenas encher essas pessoas de conteúdo, né? Se a ideia for apenas essa, como é hoje. A profissão de médico. Eu duvido que em 2050, a não ser em países muito pobres, exista esta profissão. Na verdade, como ela está hoje, existe alguém que vai sair de casa para alguém ir olhar para você, te pedir uma bateria de 500 exames. Não, eu vou chegar num lugar, vai ter uma máquina que vai dizer assim, oi Nailor, e ele faz uma leitura da minha mão, ele sabe que sou eu entro na máquina, essa máquina diz exatamente o que é que eu tenho, prescreve o medicamento e vou dizer mais, talvez ela seja capaz de fazer esse tratamento. Nós vamos ter daqui 50 anos, ou em 2050, 50 não, em 2050 ou um pouquinho mais, a possibilidade de trocar órgãos como as pessoas trocam peças de carro. Então o mecânico que era mecânico lá atrás, e que estava preocupado em consertar radiador e tal, esse cara está morto. Está consertando o quê? Corcel, está consertando Fusca. 99% dos carros, o mecânico não sabe tratar. O que ele faz? Ele coloca um computador, o computador faz um diagnóstico e diz, precisa fazer isso. Ele vai lá e faz. Às vezes, o próprio computador consegue corrigir isso. Então, as máquinas que se autogerem, elas estão avançando e isso não tem volta.
Então, nesse ponto, as pessoas vão sair do processo. Porque, é claro, eu prefiro mais, se eu tivesse hoje, a possibilidade de entrar numa máquina, e essa máquina dizer com precisão o que eu tenho, e prescrever um medicamento em doses milimétricas, como alguns robôs já fazem cirurgia hoje, com a presença, com a intermediação humana, não é? Do que entrar numa pessoa que é falível como eu, e que pode fazer um diagnóstico e errar. Eu tenho que contar com o bom senso dela e com a formação acadêmica que ela teve, que eu sei que é ruim. Na verdade, nós sabemos que a formação é ruim. Veja o último exame da ordem dos advogados, veja o escândalo que foi, né? A média de cada 100 alunos que prestam o exame da ordem no Brasil, a média brasileira é 9 alunos passam. 9. Quando eu fiz, da minha turma, nós prestamos, anos 80, 34 pessoas fizeram a ordem, 34 passaram. Né? Veja a diferença, em 2016 a média é 9 e agora parece que me caiu para 3. Né? É uma barbaridade, é um assombro. O que é isso? É um descompasso entre uma exigência de uma prova, porque a OAB é só uma prova de avaliação. Como é que pode haver tanta distância entre a avaliação dessa prova e o que a universidade faz? Alguma coisa está muito errada. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho dessa escola, né? Porque a gente começou a conversa pensando sobre essa questão do PISA, a gente está falando do futuro. Sim. E a gente sempre imagina a escola como um espaço, ou pelo menos gostaria que esse espaço fosse um espaço que preparasse as pessoas para o futuro. E me parece que não é isso que tem acontecido. A escola se perdeu no tempo ou a escola nunca formou para o futuro? Não, eu acho que primeiro a escola se perdeu no tempo, sim, concordo sim. Agora, houve um tempo em que ela preparava, porque esse futuro era mais previsível. O futuro demorava muito tempo, não é? Tem um livro do Louis Althusser, do filósofo Louis Althusser, o francês que matou a mulher e que na cadeia escreveu um livro chamado O Futuro Dura Muito Tempo. Né? Naquele tempo durava mesmo. Né? Então você conseguia saber que vou prestar concurso para o Banco do Brasil e você ia morrer no Banco do Brasil. Vou prestar concurso para a Caixa Econômica, você ia morrer lá. Vou entrar para trabalhar na Sambra e você ia morrer na Sambra. Na verdade não. Então o sonho do sujeito era fazer aquilo. Essas empresas desapareceram. Né? Esse modelo de trabalho desapareceu. Então hoje fica muito difícil imaginar. Agora, há coisas que a gente sabe que não vão acontecer já. Então eu acho que esses percalços têm que ser destruídos hoje. Então as pessoas precisam... O Aristóteles dizia que não há obra de arte mais bem acabada do que um homem inteligente. Veja, ele não está errado. Valia no tempo dele, vale até hoje. Um homem bem preparado, bem formado. Homem quer dizer, espécie humana, não é? Bem trabalhado. Então eu acho que a educação ela tinha que dar um pouco mais de profundidade às pessoas. Né? Ensinar as pessoas a se relacionarem e se adaptarem aos novos tempos. Por isso eu acho que nesse momento as pessoas estão preocupadas com a discussão do ensino médio, da reforma do ensino médio, nós já falamos aqui. Só que eu acho que precedente a essa educação tem a Base Nacional Curricular. Essa base precisa ser feita, porque você não vai mudar o ensino médio sem ter base. Eu preciso saber de antemão o que é fundamental que as pessoas saibam. Para parar de ensinar, desculpem aqui os professores que vão reclamar também, de ficar dando a criança de 5º ano, 6º ano, aulas sobre florestas geladas da Rússia, não é verdade? Quando ela não tem sequer noção de geograficamente onde está a área que ela está, né? Quais são as mudanças, quais são os impactos da mudança climática no momento que ela está vivendo. É mais interessante que ela viva isso. Por que aqui na nossa região tem tempestades muito violentas, frequentes, que não tinham 10 anos atrás, do que saber se na Rússia tem uma floresta gelada e lá cresce um tipo de planta que não perde a folha, que suporta o frio, entende? Esse tipo de adaptabilidade tem que fazer. Eu não estou dizendo que não tem que aprender isso, mas é um conteúdo específico que deveria ser deixado lá no 2º grau para quem se interessa efetivamente por geografia, por botânica ou por outra coisa que vai fazer uso desse tipo de informação mais precisamente. No mais, a gente tem que ter uma formação... Até porque boa parte desse conteúdo, Nailor, o Google responde pra gente. Quero saber qual é a condição geográfica da Rússia. Pronto, dou um Google e acabou. Está resolvido. O que eu tenho é que ter capacidade de perguntar para o Google. Exatamente. Fazer para o Google a pergunta certa. Esta é a preocupação. E aí quero tocar numa outra questão. Todo mundo doido que artes e filosofia e sociologia iam sair da tal reforma do ensino médio. Ora, Ronaldo, você é professor universitário, sabe disso. Qualquer curso universitário brasileiro, qualquer um, tem um primeiro ano, um primeiro semestre, em que são as chamadas disciplinas básicas, que são filosofia, que são economia, que são história. Qual a importância que esses mesmos alunos falaram, protestaram, foram às ruas, dão às disciplinas? Nenhuma. Eles consideram o primeiro ano da universidade perfumaria. Fico só estudando economia, fico só estudando introdução ao direito, fico só estudando sociologia. Por que não entra logo no direito? Isso também é direito, isso é a base do seu pensamento. E é esse mesmo aluno, primeiro ano da universidade, e aluno do ensino médio, qual a diferença? Nenhuma. Por que você diz que no ensino médio precisa e na universidade não? Quer dizer, você precisava pensar no ensino médio e na universidade você não precisa mais? Veja, é um paradoxo.
E aí entra justamente isso que a gente está falando, né? A boa parte dos cursos e dos alunos, né, há uma demanda para que não ensine aquilo que eu vou aplicar na minha profissão. Quando a gente está falando que essa profissão vai deixar de existir daqui a pouquinho, vai sofrer reformulação. E a gente está falando que é preciso formar gente que tenha a capacidade de entender o mundo que vive e se adaptar ao mundo que vive. Me parece que aí a formação em filosofia, em sociologia, em arte, se torna muito mais importante. Claro. Só que são banalidades para boa parte dos nossos alunos e alunas. E o que me chama a atenção é que é esse mesmo aluno que diz que é necessário no ensino médio. Na verdade, o mesmo aluno que diz que é necessário no ensino médio diz que não é mais no começo da universidade. Ora, na Argentina, os primeiros 2 anos dos cursos são iguais. O cara vai para a Argentina e os primeiros 2 anos ele faz igual. Não é verdade? Daí o cara migra, como se fosse um preparatório para a universidade. Para quê? Para dar a você condição de pensar. E muitos países fazem isso, né? Tem uma base que é comum. A partir daquela base você pode escolher o curso efetivamente que você quer. Para quê? Para ter uma mínima condição de pensar ou de se pensar estudante universitário. Ir para a universidade não é só passar no vestibular, é ter postura de quem vai assumir um novo papel. E isso parece que a gente não vê. Nailor, valeu pela conversa. Obrigado. Bom restante de semana para você Muito e bom obrigado. Natal, né? Bom Natal para todos. Para todos. Conversamos com Nailor Marques Júnior, um excelente papo sobre educação, mercado, pensando um pouquinho no futuro e a importância, né, de se formar pessoas que pensem de fato, que consigam estar antenadas com o mundo, mais do que sejam pessoas que saibam, né, detenham habilidade para apertar o parafuso, mas entendo como esse parafuso é feito, de que maneira é feito, né? Claro. Hoje à noite, no www.myskills.com, hoje dia 20, hoje à noite às 8 horas eu vou fazer um webinário, não é, com o pessoal da MySkills, exatamente sobre isso, sobre desemprego e como entender o mercado futuro, que competências as pessoas têm que ter. É de graça, pela internet, www.myskills.com.br. Esse Nailor Marques Júnior fechou com a gente mais uma edição do Ponto com o Nilson. Muito obrigado a você pela companhia. Excelente dia para você. Amanhã, quarta-feira, a gente se fala às 7 horas. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Dando um tempo, dando um